Como eu tô na vibe de falar sobre criadores cancelados, eu vou falar de um dos maiores criadores que inovou. Como eu falei no meu vídeo lançado há quase um mês sobre desenhos que foram cancelados, eu falei sobre a genialidade de Ren Stimp. Agora eu vou te explicar como esse cara é genial, com a paixão por animação sem explicação, se tornou um dos maiores criadores mais cancelados da Nickelodeon. Vamos a mais uma série aqui do meu canal, Criadores Nojentos da Nickelodeon. Os anos 90 eles foram revolucionários para o desenho animado no sentido de criatividade. A Nickelodeon liderou com Doug e Hugs dos Anjinhos, mas nada se comparava ao caos desenfreado que era Ren Stimp, um programa que mudou para sempre a animação na TV, mas esconde uma história bem perturbadora de abuso que permaneceu em segredo por longas décadas nessa indústria. Esse é o tipo de história que você não vê em todos os lugares. Foi a ascensão meteórica de uma animação que influenciou tanto os anos 90 como os seus anos seguintes. Vamos falar sobre o gênio problemático, chamado John Kitsvalux, mais conhecido como John K. Vou chamar de nosso querido amigo John, porque esse nome em inglês é muito difícil. John nasceu em Quebec, no Canadá. Desde cedo era obcecado por desenho e ficou fascinado por animação depois de montar seu primeiro Flipbook. E Flipbook é aquela sequência de imagens que vão desenhando no caderno que faz a sensação de movimento. Eu vou deixar um exemplo para você ver. Ele fez o Flipbook do cão Huckleberry. Esse momento definiu o futuro de nosso querido amigo John. Ele frequentou brevemente Sheridan Colligan, em Ontário, mas ele achava o sistema educacional restrito e sufocante para sua criatividade. É aquele gêniozinho, sabe como é, né? E logo após ser expulso por não frequentar as aulas, John mudou-se para Los Angeles. E ele botou na sua cabeça: eu vou entrar na indústria de animação, só vou usar o meu talento e minha determinação que eu tenho muito. E assim como diz aquele ditado, a sorte aparece para aqueles que estão preparados, então a sorte veio. Ele conseguiu entrar em um círculo dos seus heróis de animação, como Bob Sharpet, um dos principais animadores originais dos curtas dos Looney Tunes entre os anos 30 e 40, e também tem Happy Bash, um animador independente. Ele criou animações adultas, ele criou um filme chamado Fritz the Cat, é uma animação que eu quero falar. É Fritz o Gato, é uma animação muito boa, traz reflexões muito maravilhosas. Eu vou falar, é um futuro bem distante. E graças ao Clappet, ele puxou alguns contatos e ajudou John a encontrar trabalhos em estúdio como a Filmation, a Hanna-Barbera e a Dick. E é uma reflexão que você deve levar para a sua vida. Não importa se você é maravilhoso em uma coisa, importa os contatos que você tem. Não adianta ser talentoso e não conhecer ninguém. E mesmo o John já fazendo parte um pouco da indústria, ele não gostava muito, porque o trabalho era estável e formulaico e enfadonho. E John sempre achou que era um gênio, então ele queria expandir a animação para uma forma mais fluida e expressiva. E foi que a oportunidade veio, em 1987, quando o Ref ele ofereceu um papel de supervisão em um desenho chamado As Aventuras do Super Mouse, que tinha tudo que John gostava, sátira, humor, então ele se sentiu em casa. Esse desenho ia ser produzido pela CBS, nos Estados Unidos, né? E a história de John tá longe de acabar. Após passar por projetos que acabaram de ser cancelados por diferenças criativas, isso é uma coisa que acontece muito com o John. Ele é um cara muito visionário, e a rede de televisões não está acostumada com essa visão, não estava acostumada com essa visão, né? Então, com isso em mente, John reuniu um grupo de animadores talentosos que ele conheceu em suas produções anteriores. Ele os convidou para formar seu próprio estúdio independente de animação, batizado como Spoomic. E essa equipe, originalmente, ela incluía artistas de renome, como Bob Camp, Lynn Naylor e Dean Smith, e o próprio John. E era um grupo de animadores bem diferenciados, eles sobreviviam basicamente do que podiam. Eles faziam animação aqui, animação acolá, mas unindo suas frustrações com o trabalho monótono e sem graça que dominava a TV, eles queriam sair desse ramo, achavam que a TV ela acabava com sua criatividade. E um fato bem interessante e engraçado é que o prédio foi comprado para ser a sede desse estúdio de animação. Supostamente era um antigo bordel usado pela Paramount. Supostamente. Esse prédio ele tinha salas escuras e apertadas, mas eles se adaptaram a isso e logo estavam trabalhando no seu primeiro projeto. Foi uma sequência de abertura do filme de comédia Troop de Beverly Hills, que foi lançado em 1989. Mesmo o John achando que não teria oportunidade na indústria, que seu estúdio que foi criado há pouco tempo ia falir, eles tiveram alguns meses depois uma oportunidade que mudaria a vida dele. A Nickelodeon ela começou a procurar a proposta de desenhos animados, orientado pelos seus criadores. Eles estavam querendo fazer o Nicktoons, como eu falei no meu vídeo anterior, fazer uma renovação no seu programa infantil, graças também à nova lei federal lá dos Estados Unidos, uma lei sobre conteúdo educativo. Então o John, que estava muito feliz, ele apresentou várias ideias para Vanessa, vice-presidente de produção de animação da Nickelodeon. A maioria não foi bem recebida, mas Vanessa ela ficou bem intrigada, bem curiosa com dois personagens icônicos, um cachorro e um gato que eram originalmente animais de estimação de uma criança, e um conceito chamado de U-Gang.
E basicamente, pela tradução, né, eu consigo entender que essa animação seria o quê? Uma criança e dois gatos. Dois gatos que um cachorro e um gato de animação. Seria como assim, minha gangue, a tradução literal o quê? Minha gangue, minha turma, alguma coisa no sentido de grupo, de família. E John ele criou originalmente os personagens Ren Stimpy em 1978, enquanto estava na faculdade. O design de Ren foi baseado em um cartão postal de uma fotografia de Elliot Twist chamado New York City. E você que não sabe, é um bagulho bem caro, viu? E ele usar essa referência é muito icônico, eu acho muito genial. E nessa fotografia mostra um chihuahua com aparência bem engraçada usando um suéter. De fato, eu acho isso bizarro, como o cara pegou uma arte dessa e transformou nesse chihuahua bem estranho, que é na animação, no desenho que ele criou, velho. Artistas geniais são outro nível. E Stimp, ele foi baseado em um gato que apareceu em um curta chamado A Dupla Horripilante. O nome em inglês é Grizzly Churro, eu não sei falar, que eu sou bilíngue, mas eu não sei falar. Foi um curta, né, do Piu Piu, que foi lançado em 1945, dirigido por Bob Clement. Você vê como esse Bob ele foi um grande influenciador no que o John queria se tornar. Você vê que aquele gato, né, o nariz do gato que foi inspirado para criar o Stimp, já diz tudo já na inspiração. O piloto intitulado Big House Blues foi finalizado e ganhou muita repercussão positiva no círculo de festival do cinema, preparando o terreno para a estreia da série de Ren Stimp. E como eu falei no meu vídeo anterior, lançado há quase um mês, foi assim que ele preparou o terreno para se tornar um dos originais Nicktoons, entrando na programação junto com Hugs, o Janjinho e Doug. E o bizarro é que a emissora ela tinha 3 desenhos distintos, muito diferentes. Esses desenhos não eram comuns. Estreando em 11 de agosto de 1991, Ren Stimp seguia as aventuras episódicas de Ren Wook, um chihuahua psicodélico, e Stimson J. Cat, um gato incrivelmente estúpido mas amoroso. Usando aquele humor absurdo e a comédia física exagerada, cada episódio mostrava novos cenários e conflitos com a variedade de vários locais. E era estupidamente aquela animação que você olhava e assistia e falava, rapaz, isso aqui não é pra criança não, viu? E também ele tinha segmentos diferenciados e recorrentes como pergunta, algumas coisas desse tipo. Ele tinha um Pergunte ao Doutor Estúpido, que literalmente é o que o nome diz, ele faz pergunta estúpida, tipo, por que ir pra escola? Aí tem que responder isso, né, tipo uma sátira. Eu gosto desse negócio, é bem engraçado. Embora eles tivessem um relacionamento volátil, o Stimp era incrivelmente amoroso e tolerante com essas explosões de Ren. Esse Ren, ele é meio maluco. E no fundo, o Ren, ele genuinamente gostava de Stimp, ele amava o Stimp, por ser um amigo tão solitário. Ele demonstrava isso de forma violenta, sim, de forma constante, sim também, mas de um amor no fundo. Embora a Nick ela quisesse que Ren Stimp atraísse crianças, eles atraíram muito mais adultos. E foi por isso que eu falei no meu vídeo anterior, lançado há quase um mês, né, desculpe por isso, que ele foi cancelado. Os adultos adoravam a animação bizarra e altamente expressiva, personagens secundários memoráveis e histórias perturbadoras, que contrastavam drasticamente com outros programas da Nick naquela época. Esse humor era verdadeiramente único, eu nunca vi outro programa que se esforçasse tanto para deixar o público desconfortável. Mesmo eu não sendo uma pessoa que assistiu nos anos 90, cresceu porque eu sou 10 anos mais velho do que isso, quando eu assistia depois dos anos 2000, é claro, né, lá para 2010 eu acho, que passava reprise e os memes que ficaram famosos, você sentia uma dor desconfortável, era fisicamente doloroso você ver aquelas cenas bizarras. E com tudo isso, ele quase se tornou imediatamente um sucesso de audiência para Nickelodeon. Em sua primeira temporada, entre 1991 e 92, ele era um programa de TV que era muito popular em qualquer rede. Se passava em qualquer reprise, eles estavam fazendo sucesso. E com toda a recepção positiva, você já acharia o quê? Ah, Nickelodeon está imprimindo dinheiro com produtos licenciados. Certo? Não. Como eu falei anteriormente em outros vídeos, né? Falando sobre licenciamento de brinquedos, esse é um mal que assola a indústria de muito tempo antes. Desenhos que fazem sucesso, mas não vendem muito brinquedos, então é um desenho ruim. É basicamente o que Ren Stimp se tornou para Nickelodeon. E por incrível que pareça, eles não tinham essa merchandising no início. Isso é chocante para Nickelodeon de hoje em dia, porque eles fazem isso com Bob Esponja agressivamente. Sempre estão vendendo tudo que tem a ver com Bob Esponja. É filme, é desenho, é brinquedo, é Burger King, é brinquedinho, qualquer coisa do Bob Esponja a Nick tá vendendo. E no começo eles estavam sendo contidos, mas isso não durou muito tempo. É porque eram tempos antigos, né? Os anos 90 era meio diferenciado. Nos bastidores as coisas pareciam promissoras na primeira temporada. O John ele tinha um bom relacionamento com a Vanessa, que foi, como eu falei anteriormente, a mesma executiva que ela aprovou o desenho. Eles tinham um tipo de camaradagem, uma coisa bem diferenciada e saudável. A Vanessa apreciava a paixão e a habilidade de John como diferencial para o desenho, e o John reconhecia o poder de Vanessa como defensora do show e dele em si. Era uma ponte entre ele e os executivos engravatados.
mas equilibrar toda essa energia criativa precisava de suporte. Mas também tinha outros artistas que trabalhavam com dom, o mais notável era Bob Camp. Ele sempre fazia o que podia para manter as coisas no trilho. O Bob ele era chamado de braço direito de John, frequentemente dirigia storyboard com alguns episódios mais populares de Ren Stimp, incluindo episódios como A Invenção de Stimp. Outros artistas como o Lin, o Chris e o Bill, eles utilizavam suas habilidades para criar esses episódios talentosos. Esses artistas eram responsáveis pela sua característica visual marcante, que deram ao Ren Stimp um visual tão distinto. Quando executivos corporativos começaram a se envolver opinando sobre o conteúdo dos episódios e questões orçamentais, as tensões começaram a aumentar. Cada episódio se tornou uma disputa entre o estúdio e a Nickelodeon. Os roteiros que já haviam sido aprovados e estavam em produção recebiam notas exigindo mudanças e edições. Mas graças a Gold, a Vanessa, ela tinha um bom relacionamento com seu trabalho. Ela fazia uns acordos com o estúdio pedindo que criasse alguns episódios mais emocionantes e tranquilos para agradar os executivos. Foi como eu falei no cancelamento do vídeo anterior, vou deixar no card no final do vídeo. E John, como esse cara provocador e arrombadinho do jeito que ele esticava os limites da emissora, da Nickelodeon, no caso que a gente tá falando aqui, Ele tentava ir nos episódios, aquele limite de censura, ele ia até o fundo, quase saindo pra borda. O John, ele odiava episódios que eram feitos para mexer o coração dos telespectadores, episódio que levava emoção extrema, emoção no sentido de emoção boa, não espanto. Mesmo ele não gostando, ele ainda cumpria sua parte do acordo. Isso criou episódios como Filho de Stimp, onde Stimp ele tá assistindo TV e do nada ele solta aquele punzão, Então ele vai em busca emocional e desesperada para encontrar esse pum perdido. Isso é cinema, amigos. Isso é cinema às alturas. E graças ao cansaço, tanto de John quanto dos executivos que tem a gravata grande, a comunicação começou a ficar deteriorada, a ficar ruim. Chegou um tempo que estava tão bizarro que John só falava com a Nickelodeon por meio de seus advogados. Havia vários motivos para prejudicar o relacionamento de John com a Nickelodeon, mas o pior de todos era o perfeccionismo implacável e exaustivo que tinha o John. O John era um perfeccionista maluco. Ele tinha a palavra final sobre cada desenho, cada episódio, cada layout, cada grade de animação, cada tudo. O John tinha que dar a palavra final, o cara era um louco. Por exemplo, quando eu faço esse vídeo aqui, eu sempre tento botar uma imagem, botar uma frase, alguma coisa, detalhes que provavelmente você que está assistindo você não percebe, mas a meu ver, eu percebo, por isso que às vezes o vídeo demora. Eu sou um maluco, não como o John, que o John é um artista, é querer me botar num patamar muito diferenciado, mas o perfeccionismo continua o mesmo. Tudo tinha que ser aprovado por ele antes de entrar em produção, de acordo com sua visão. Por ser um programa criado pelo John em si, a maior parte foi criado pelo John, então todo mundo aceitava isso, ficava de boa, é o John, O John faz o que quer. No início, guarde essas palavras, viu? No início tudo é flores. Apesar de todos os problemas, a primeira temporada com 6 episódios foi um sucesso. Para a segunda temporada, a Nick pediu que eles produzissem 20 episódios. Isso não é comum para uma temporada padrão da TV, Mas para Ren Stimp, que era uma animação muito detalhada, e também tinha pouca pessoa, produzindo, Esse estúdio tinha pouca pessoa. Eles tinham coisas para lidar, então eles passaram um pouco do pano. E essa pressão começou a afetar o John, que descarregava suas frustrações na equipe. Ele mal dormia e ficava acordado a noite toda no escritório, examinando obsessivamente o trabalho dele, o trabalho de todos, Isso era normal de acontecer. Um artista, ele finalizava seu trabalho apressado só para logo depois o John destruir e exigir que ele refizesse porque não tá da qualidade dele. Uma qualidade abstrata. Os padrões de John eram muito elevados e John queria uma qualidade substancial que é inexplicável de botar em palavras. O episódio que acabou com o relacionamento de John e do estúdio foi o episódio chamado Melhor Amigo do Homem. Esse ponto ele lembra que foi essa ruptura desse episódio que mudou tudo. Nesse episódio, Ren Stimp é treinado agressivamente como um cão de exposição de campeonato pelo Gert, que é um personagem com a figura autoritária e grotesca, tipo um pai abusivo. E agora vamos de Monark, vamos de contexto, para você entender um pouco melhor. É importante que, sobre John, a infância de John especificadamente, ele cresceu como uma criança, e John tinha um pai muito absolutamente abusivo. E John, ele tinha um pavor do seu pai, frequentemente ele cita o pai e falava que ele tinha abuso verbal e intimidação para manter o John na linha. E ele admite um pouco que muitas das expressões faciais que Jared, esse personagem que ele criou, foi baseado no pai John. John admite isso, essas expressões de raiva foi baseado no pai do John. Ele faz isso tentando suprimir um pouco da sua raiva. A violência usada nesse episódio foi tão gráfica e visceral que a Vanessa, ela teve que intervir, ela teve que falar: calma meu parceiro, aperta o freio um pouco, não bote suas frustrações nesse desenho não, porque calma,
cria uma biografia, é melhor. Ela ficou preocupada porque não havia como exibir esse episódio sem que os pais pirassem. E com isso, a Nick também perderia alguns acordos publicitários, né? Sabe como esses engravatados? Esses engravatados é complicado. Então a Nickelodeon ela proibiu o episódio finalizado de ir ao ar, mas John não aceitou essa decisão de boa vontade. John é meio maluquinho das ideias. E John, putaço da vida por ter sido censurado, né? Ele recorreu a distribuir essas fitas, esses desenhos, né? Já feitos já em fitas VHS, apenas para que fosse visto, para ver sua arte. De fato, isso aí foi uma notícia tão absurda que em setembro de 1992, essa foi a primeira coisa que apareceu na publicação da Variety e da The Hollywood Reporter, que são duas publicadoras de revista que cobrem entretenimento, essas coisas. De fato que quando o John faz isso, ele quebra o contrato com a Nickelodeon e torna o relacionamento dele, que já era uma coisa ruim, muito pior do que já é. John literalmente era um maníaco. Essa é a parte ruim de você não ter um bom relacionamento com as pessoas próximas a você, porque senão você vira o John. O John é lunático graças ao pai dele. Essa frustração com o pai dele era tão grande que ele criou um episódio só para expressar isso, que estava no fundo do coração. Uns escrevem cartas, uns fazem vídeo, outros criam um episódio só para passar o que ele sentia com o pai dele. Isso é bizarro. A arte é linda. E putaça da vida com o que John fez, né? Passou por cima da sua autoridade. A Nickelodeon ela rescindiu seu contrato no final de setembro de 1992, substituindo ele pelo Bob Camp, né? E também substituiu a dublagem dos personagens principais. Foi o Bill Wilson que substituiu. E mesmo a Nick com raiva do que aconteceu, né? Inicialmente ela ofereceu a posição de consultor ao John para que ele vê a restante da série, para ele falar um pouco sobre a restante da série. Mas ele recusou, né? Um cara como o John, egocêntrico, ele não quer deixar isso passar. Ele viu isso como se vender ao sistema. Mas, né, nossa querida Gold, a Vanessa, ela teve um papel muito infeliz nessa história. Ela teve que dar notícia a ele quando a notícia se tornou pública. Vanessa recebeu várias ameaças de morte de fãs irados, né? A melhor personagem dessa história, a Gold, ainda teve que sofrer essas coisas. O problema de tudo isso foi o John. Uma mistura com a Nickelodeon, uma empresa, uma emissora, né? Que ela tem visões muito formais do que ela quer. Com o John um artista criativo, nunca ia dar certo, Isso tornou uma separação muito massiva, uma separação bem melancólica, dividiu a equipe em dois, com alguns saindo após a demissão de John por princípio e outros permanecendo para trabalhar, como Bob Camp. É um estúdio criado pela supervisão da Nick chamado Games Animation. E sobre esse fato, parceiro, a gente tem que pagar a conta, né? Se a Nickelodeon me oferecesse aqui, eu também ficaria, porque a gente precisa pagar a conta. Infelizmente, os boletos não se pagam com honra e princípios. A transição foi simplesmente terrível. Bob já sabia que algumas pessoas viriam ele como traidor por não permanecer com seus colegas, mas ele estava determinado em não deixar Henshin morrer em uma morte prematura. E até hoje esses amigos estão afastados. A última vez que eles falaram era quando o John e o Bob ele faziam parte da mesma equipe. E o Bob e a equipe Games Animation fizeram o melhor que puderam para imitar esse senso de humor do John, mas não conseguiram acertar, né? Os espectadores criticavam e acharam um bom medíocre a animação ser mesmo diferencial que costumava ir ao ar, né? E também, mesmo se fizesse o mesmo nível, eles iam achar ruim, porque o John era a alma disso. Mesmo o John sendo uma pessoa meio maluca das ideias, ele é a alma disso. Tem um artista ali, tem o John naquelas coisas que ele faz. Com várias temporadas, a Nickelodeon vendo que cada vez os fãs não estavam satisfeitos, foi que em 16 de dezembro de 1995, Henshin encerrou sua exibição original na Nickelodeon, após 5 temporadas e 51 episódios. Infelizmente, isso acontece sempre. Quando o artista principal sai da obra, a obra fica ruim. Porque como eu citei anteriormente, o artista ele é psicologicamente abalado sim, mas a arte que ele faz está nele. Infelizmente, a queda de Henshin viria algum tempo depois pela mão do mesmo homem que é centralmente identificado como o sucesso da série. Em 26 de março de 2018, na BuzzFeed News revelou que John não apenas como um predador sexual, mas com tendências ilegais. Duas das suas vítimas, Robin Bird e Kitty Reese, falaram com a escritora Ariana Lange. Ela descreveu uma citação como: ambas eram fãs de infância de Henshin e escreviam cartas para o John, pedindo conselhos sobre o desenho, querendo ser boas o suficiente para um dia trabalhar no programa, como seu artista favorito, né? Normalmente esse tipo de carta de fã devia receber a resposta educativa e encorajada, e seria o fim disso, só trabalhe nisso, trabalhe aquilo que um dia você vai conseguir. Mas infelizmente não foi o caso. O John manteve contato, enviados materiais de desenhos, russos convidando ela para visitar a empresa de animação que ele era dono lá, a Sponko, né? O artigo da BuzzFeed detalha que John ele tem um histórico de predação contra fãs femininas menores de idade, o que começou respondendo cartas de fãs transformou uma forma de relacionamento tóxico inapropriado.
Assim como qualquer artista que tem poder, ele usou o sucesso de Henshin para manter em sua órbita. E essas alegações incluem que ele não estava apenas se comunicando com Rob e Kate. O pior é que isso era um segredo aberto na indústria da animação, praticamente todo mundo sabia disso. John ainda flertavam com elas pela internet pessoalmente. E muitos animadores falam, tinham relações pessoais, mas muitos sabiam que não eram relações só pessoais. E eles tinham uma diferença de 20 anos, mané, 20 anos. O relato também cita ameaças como Stu, que foram desqualificados como piada pelo advogado de John. E também o John tinha uma coleção de fotos com PI, se é que você me entende, né? Que isso também foi dividido com outros produtores da empresa de John. Isso não é de agora não, isso é de muito tempo. Tem DVD de Henshin, entrevista com funcionários que fala que ele gostava muito de menores de idade. E essa informação eu vou deixar na descrição sobre esses artigos onde eu peguei sobre a minha referência. Uma das pessoas que foram com aquelas coisas que eu não quero falar pro YouTube não desmonetizar meu vídeo, falou que quando ela tinha 16 anos, ela voou para Los Angeles, onde ela disse que ele tocou suas partes íntimas através do seu pijama. Como um cara desse ainda não tá preso, velho? E no verão de 1997 ela viveu com ele enquanto trabalhava como estagiária nesse estúdio de animação. Na época ela disse que considerava seu relacionamento romântico, embora muitas vezes turbulento, mas ela se mudou para longe da sua casa em 2002. Nessa altura, ela estava tão ficcionada no John, né, que ela falou que o ato de desenhar se tornou uma associação ao John. Quando ela pensava em desenhar, ela pensava no John, então ela não gostava mais do John, então ela parou de desenhar. Isso mexeu no psicológico dela. A Rice também, que era outra pessoa, falou que o John batia nela quando ela era menor de idade. Ele ofereceu emprego quando ela tinha 18 anos. E assim que ela virou sua funcionária, ele começou a assediar ela sexualmente. A Brian disse em entrevista, né, ela falou que quer que outras mulheres apresentem essas coisas contra o John. Ela disse que ela e a Rice foram apresentadas uma com a outra pelo John, né. O John queria fazer uma rivalidade. Teve um tempo que quando ela tava bem milhada da cuca, né, ela tinha 19 anos e ela pensou, ai meu Deus, eu vou ser substituída por uma mulher mais jovem. Isso é bizarro, velho. E eu vou deixar na descrição aí esses documentos que eu peguei, né, que são um artigo bem importante, né, tá em inglês, mas se você traduzir você consegue entender algumas coisas. Eu que sou meio burrinho consigo entender a parte que você consegue. Após o artigo da BuzzFeed, o John ele publicou um negócio bizarro, 11 páginas no seu blog, ele reconhecendo que teve relacionamento inadequado, mas como é John, né, ele não explicou até onde as coisas foram. Além disso, ele também mencionou um diagnóstico de saúde mental que recebeu em 2008, alegando que tinha TDAH e transtorno de bipolaridade. Todo mundo agora tem TDAH, não é preguiçoso, né? TDAH agora. Citando que foi isso, né, que levou ele a ter esse controle. Ele é capaz, literalmente ele meteu louco. Ele falou que graças a isso, ele é capaz de controlar seus impulsos, seus instintos carnais de animal. Uau! A carreira de John como showrunner acabou. E tem justificativa, né? Entre as demissões, a reação pública e a matéria de exposição, ele foi colocado na lista negra da indústria. E ele se aposentou em 2019 e não vai ter como voltar de um hiato, né? Não tem como ele voltar. E isso é bom. Ele podia estar preso, né? Ele podia estar preso, que seria muito pior. Ainda ele achou que não foi preso. E em 5 de agosto de 2020, o reboot de Henshin foi anunciado pela Comedy Center. Mas com a grande diferença que John não estava envolvido em alguma das suas criações, sem royalties, sem crédito, sem produção, sem nada. O John foi apagado. A ascensão e a queda de Henshin foi uma montanha russa de altos e baixos. Com altos que foi, meu Deus do céu, incrível, e baixas que foram, meu Deus do céu, meu criador é um criminoso. E realmente até hoje eu me faço essa pergunta de como as coisas seriam diferentes se John fosse uma pessoa diferente, se não fosse obsessiva, se não fosse criminoso, se não fosse tudo isso. Também tem o relacionamento do seu pai, se o pai dele não fosse esse tipo de pessoa. Eu sei que não é justificativa pra você fazer o mal, né? Quebre o ciclo, é sempre que eu falo. Se sua mãe te tratou mal, seu pai te tratou mal, quebre o ciclo, se torne uma pessoa melhor. Eu sei que é difícil, mas você consegue. Mas ao meu ver, John dificilmente poderia mudar. Ele era muito perfeccionista. Quando Henshin se tornou um grande sucesso de audiência, ele acreditou no seu próprio hype. Ele se recusou a ceder a qualquer coisa. Mas graças a Deus, né? Felizmente, tanto a Robin Bird quanto a Kate Rice, ela continuaram prosperando. Apesar desse seu passado turbulento, né? A Kate, ela trabalha na indústria de animação com seu trabalho como Livro da Vida e DC Super Heroes. Também ela trabalhou em uma robô adolescente e também no reboot de Animaniacs, que eu quero fazer só um vídeo sobre esse reboot, que tem uns episódios maravilhosos. Infelizmente a Robin, ela deixou a indústria de animação, né, agora tá ensinando filosofia. E como a Robin, ela admitiu, né, ela fala várias vezes que as feridas ainda estão lá, né. Tem vezes que ela tem pesadelo com isso. E agora, como uma adulta, né, ela vê qual o errado foi aquelas interações. E ela citou uma coisa bem importante. Não é necessário que alguém seja assim para criar uma grande arte. Eu também acredito nisso, viu? E você pode usar isso para criar através da arte, para trabalhar na arte. Isso que muitos artistas fazem com a sua dor. É isso que a dor faz. Ela cria grandes artistas, cria grandes artes. Eu acredito nisso.
Eu também acredito que você não precisa continuar infligindo dor para criar grandes artes ou criar grandes artistas. Então se for o vídeo aí, inscreve no canal, deixa seu like, tchau e fui.